Fluminense chega a acerto com o Defensor e temos informações muito importantes sobre a próxima partida do Tricolor contra o Colo-Colo na Copa Libertadores da América. Na próxima terça-feira temos a segunda rodada da fase de grupos do Grupo A e o Fluminense precisa vencer, conseguir a sua primeira vitória na Copa Libertadores da América. Muita informação do Fluminense então para você, Tricolor, que está aqui nos assistindo. Depois da vinheta a gente começa com as informações. Tem parcial de ingresso quentinha, acabou de sair, o Fluminense acabou de divulgar parcial de ingressos comercializados para a partida entre Fluminense e Colo-Colo na próxima terça-feira no Maracanã. O perfil do sócio futebol tricolor já confirmou que são mais de 32 mil ingressos comercializados para essa partida e o check-in já está aberto para sócios de todos os planos. Então você que é sócio do Fluminense e quer ir ao jogo contra o Colo-Colo, entre no fluminense.futebolcard.com.br e faça o seu check-in para apoiar o Fluminense rumo à primeira vitória na Copa Libertadores. A gente tropeçou contra o Alianza fora de casa, eu considero esse resultado um tropeço, mas temos a oportunidade na terça-feira de vencer o Colo-Colo e ganhar esse primeiro lugar do grupo. Vale lembrar, né, que a outra partida do grupo A foi Colo-Colo e Cerro Porteño, e o Colo-Colo venceu por 1-0. Então o Colo-Colo nesse momento é o líder ali do grupo. O Fluminense vencendo passaria, né? Chegaria a 4 pontos e passaria o Colo-Colo, viraria o líder desse grupo A. Então uma partida muito importante para o tricolor. E para isso, né, para vencer o Colo-Colo, o Fluminense tem que vencer também um tabu um pouco incômodo, gente. E eu confesso que essa informação me chamou a atenção, me surpreendeu um pouco, porque a Netflix fez um levantamento de que o Fluminense jamais venceu um time chileno no Maracanã em toda a sua história. Me chamou muita atenção, né? Porque a gente sabe que antigamente faziam-se muitos amistosos e tal, e me surpreendeu não ter um jogo contra o time chileno no Maracanã com vitória. O Fluminense já venceu equipes chilenas, tanto no Rio de Janeiro quanto no Chile, mas nunca no Maracanã. Por exemplo, em 2005, a gente pegou pela Copa Sul-Americana a Universidade Católica. Aquele time da Universidade Católica, onde o Dario Conca surgiu, né, foi revelado ali para o futebol brasileiro. O Fluminense enfrentou eles, venceu por 2-1 aqui no Rio de Janeiro, mas aquela partida foi realizada em São Januário, não foi realizada no Maracanã. No Maracanã mesmo, tivemos 3 jogos contra equipes chilenas. Em 2009, na Copa Sul-Americana, a gente passa pela Laú, pela Universidade de Chile. Eu lembro muito bem, né, com muita clareza na cabeça, o jogo lá no Chile, que foi realizado no estádio Santa Laura. Tive até a oportunidade de conhecer o estádio Santa Laura em 2022, mas enfim, não foi nada a ver com o Fluminense, só lembrei disso aqui agora. Mas o Fluminense vence com aquele gol do Fred, né, por 1-0 lá e passa de fase. Aqui no Maracanã, a gente não venceu a Universidade de Chile. Foi 2-2 aquele jogo. E aí, em 2019, teve um Fluminense e Antofagasta, também pela Copa Sul-Americana. Foi 0-0 esse jogo. Esse jogo eu estava no estádio. 0-0, a gente não venceu o Antofagasta, inclusive com o Fernando Diniz. E o outro jogo com a equipe chilena no Maracanã foi o famoso jogo contra o La Calera, né? Também na Copa Sul-Americana, a gente empatou em 1-1 no Maracanã e lá no Chile, empate em 0-0, o Fluminense acabou eliminado no começo da Sul-Americana de 2020, na primeira fase ainda. Então, para vencer o Colo-Colo, o Fluminense precisa, né, acabar com esse fantasma e ter a sua primeira vitória no Maracanã contra equipes chilenas. É uma amostragem baixa, né, gente? E assim, vale lembrar, o Fluminense também nunca perdeu, né? Foram 3 empates, mas tenho certeza que o Fluminense vai vencer sim o Colo-Colo, a gente é mais time e tem algumas novidades que eu vou trazer aqui agora para vocês, umas notícias importantes e positivas para essa partida. Eu só vou rapidamente, antes, relembrar você que está aqui nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse link você fica por dentro de tudo o que acontece com o Fluminense em primeira mão, na palma da sua mão, no seu Zap. Então você clica no link do comentário fixado desse vídeo, vai abrir lá no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense, você vai apertar o botão seguir no canto superior direito e vai vir fazer parte do canal da Central lá no WhatsApp. Combinado? Vamos falar então dessas novidades, do porquê que eu fico otimista com a vitória do Fluminense contra o Colo-Colo. O GE traz informação importante sobre 2 desfalques do Flu que a gente não teve contra o Alianza Lima, mas que podem e devem retornar contra
o Colo-Colo. Tá? O GE traz para a gente que o Germancano, que está se recuperando de uma torção no joelho direito, ele deve sim ter condições de atuar na próxima terça-feira, né? Vale lembrar que o Cano vinha treinando já com o grupo, só que aí ele apresentou um pouco de dificuldade para realizar alguns movimentos e foi uma decisão ali da comissão técnica, do departamento médico tricolor, de poupar o jogador dessa viagem para Lima para ele se recuperar 100% justamente para poder atuar contra o Colo-Colo. Então a tendência é que o Germancano esteja sem problema nenhum em campo contra a equipe chilena na próxima terça-feira. Quem também teve de fora contra o Alianza Lima e tende a jogar na próxima terça-feira contra o Colo-Colo é o Paulo Henrique Ganso, né? O nosso camisa 10 estava com um problema na panturrilha, dores na panturrilha, que ele sentiu no primeiro Fla-Flu da semifinal do Carioca, e aí esse incômodo persistiu, né, durante essa mini pré-temporada que o Fluminense teve, esses 17 dias, e aí ele foi preservado da viagem para Lima. No entanto, também é mais um que a tendência é que esteja apto, disponível para atuar na próxima terça-feira. E aí algumas coisas, algumas considerações a se fazer sobre esse assunto. Primeiro de tudo, eu acho bem estranho, né? Porque o Germancano é joelho, beleza, mas o Ganso tá com problema na panturrilha, né? E, cara, tem sido frequente isso no Fluminense, né? O Gabriel Pires também tá com problema na panturrilha. Ano passado a gente lembra bem, né, do Marcelo com seu enrijecimento da panturrilha, que acabou ficando de fora de alguns jogos. São lesões parecidas e frequentes, né, repetitivas no time do Fluminense. O Renato Augusto também sai no jogo contra o Alianza com dores na panturrilha também. Não sei o que está acontecendo, mas lesões parecidas, né, no mesmo grupamento muscular ali, que é a panturrilha. Então é algo para o Fluminense ficar de olho e ficar em alerta. Quanto à bola rolando, né, para quem acompanha nossas lives aqui, né, de segunda a sexta às 5 da tarde, hoje, por sinal, tem Papum às 5 da tarde, eu espero todos vocês lá para a gente falar muito sobre as últimas notícias do Fluminense, sabe que, assim, tanto eu quanto o Daniel, a gente é bastante crítico do Paulo Henrique Ganso, a gente reclama bastante das atuações do Ganso, principalmente de 2023 para cá, né, que eu considero que o Paulo Henrique Ganso jogou abaixo do que ele poderia na última temporada. E eu recebi a vinda do Renato Augusto para o Fluminense com muito otimismo. É um jogador que eu sempre fui muito fã do Renato Augusto, sempre quis ver esse cara no Fluminense. E na minha cabeça era assim, era questão de tempo o Renato Augusto tomar a posição do Paulo Henrique Ganso e virar titular no Fluminense. Só que o Renato ainda não conseguiu engrenar aqui no Flu, né? E aí teve essa oportunidade como titular contra o Alianza, sai com 27 minutos sentindo um probleminha físico. E mais do que isso, né, cara? Eu sinto que o Fluminense realmente sente muito a ausência do Paulo Henrique Ganso. No ano passado, por exemplo, quando o Ganso não jogava, entrava ali, sei lá, Léo Fernandes, entrava o próprio Lima ali como meia, entrou já Gabriel Pirani no lugar dele, entrava esses caras assim, e aí eu pensava, não, pô, mas não é que o Fluminense seja dependente do Ganso, que o Ganso seja tão importante assim, é porque tá entrando gente ruim no lugar. Só que, cara, a partir do momento que entra o Renato Augusto e o time do Fluminense piora sem o Ganso, pô, aí eu começo a acreditar nessa dependência assim que a gente tem do Paulo Henrique Ganso, tá? Então eu tô naquela fase do cara quando tá sem, Paulo Henrique Ganso tá desfalcando, eu tô começando a valorizar mais, assim, não é que eu não valorize o Paulo Henrique Ganso, mas me incomoda um pouco ali a maneira que o Fluminense tem jogado e o futebol que o Ganso vem desempenhando. Mas para mim é nítido, né, que o Fluminense sem o Paulo Henrique Ganso, ele acaba jogando pior do que com o Paulo Henrique Ganso. Eu até brinquei numa live de que assim, o Fluminense com o Ganso, as partidas são ruins, mas sem o Ganso a partida é horrorosa, né? Fica pior ainda. Então é algo a se pensar, porque aí, vamos lá, uma leve corneta, mas eu acho complicado o Fluminense em 2024 depender tanto de um cara como o Paulo Henrique Ganso, que oscila bastante, né? Ainda tem essas questões físicas, a idade chegando. Eu acho complicado o estilo de jogo do Fluminense depender tanto de um cara como o Paulo Henrique Ganso, mas tá, para mim, muito claro, né? Que o estilo de jogo depende do Ganso. Se o Ganso não tá jogando e se o Ganso não tá jogando bem, o Fluminense sente muito. Quando o Ganso está bem, as coisas fluem. E aí, a partir do momento que entra o Renato Augusto no time, e ele já teve algumas outras oportunidades, né? Contra o Alianza deu para ver pouco, mas teve outras oportunidades, e o time ainda assim não consegue render, mostra a importância do Paulo Henrique Ganso para essa equipe. Então, acho muito importante, acho vital esse retorno dele na terça-feira, até porque o Fluminense tem uma maneira de jogar, o treinador tem uma visão de futebol que ela vai, enfim, entrar em campo na terça-feira, então é bom ter o Paulo Henrique Ganso. Já o Germancano, né, não começou bem essa temporada de 2024, ele tem 2 gols ali até agora no ano, são poucos gols para o padrão Germancano, mas a gente viu, né, nos jogos, tirando ali logo que o time titular voltou, contra o Bangu, contra o Sampaio Correia, o Germancano perdeu algumas chances, fez 2 gols, mas perdeu algumas chances.
Fora isso, assim, não tem aqueles lances que, o Cano perdeu uma chance clara de gol. Não, a bola tá chegando muito pouco, né? A gente até debatia isso no vídeo de ontem, que o Fernando Diniz falou sobre essa questão do chute a gol. O Fluminense deu 2 chutes a gol só contra o Alianza e terminou o jogo com 79% de posse de bola. A bola tem chegado pouco ao Germancano para finalizar. A gente vê muito o Germancano, o pessoal faz essa crítica, né, do Germancano voltando muito para marcar quase como um volante no time do Fluminense, e ofensivamente tem aparecido pouco. Então, para terça-feira, né, minha grande expectativa é, com o retorno desses dois, ver o retorno do Fluminense, né, que é algo que a gente vai ter. O retorno do Fluminense que a gente conhece, porque o Fluminense que jogou contra o Alianza, que jogou os 2 jogos contra o Flamengo, que vem jogando em 2024, não é o Fluminense que a gente conhece, que a gente se encantou, que foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Então, a expectativa é essa, né, que a bola chegue ao Germancano, que o Ganso consiga estar bem para fazer a engrenagem tricolor funcionar e a gente conseguir essa vitória contra o Colo-Colo. Tô tentando entrar nessa vibe um pouco mais otimista com esses retornos da equipe do Fluminense. E tem acerto do Fluminense com o zagueiro, a gente já vai te contar tudo isso, mas antes eu tenho que dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu venho aqui e convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, falando sobre, claro, as notícias do vídeo, mas também, né, falando pra gente o seu nome e de onde você tá nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundão gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa um comentário aqui e sempre que a gente pode, a gente vem aqui com o maior prazer do mundo e manda aquele abraço pra rapaziada. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Adaonildo de São Domingos do Azeitão, no Maranhão, pro Vinícius de Bones, do Rio de Janeiro, pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pro Tadeu, de Maracassumé, no Maranhão, pro Marcos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pro Alvino, que tá vendo a gente lá de Atafona, no Norte Fluminense, né, lá Norte Fluminense, lá perto de Campos, né, depois de Campos, lá quase na divisa com o Espírito Santo. O Dirceu tá assistindo a gente lá de Lusiânia, em Goiás, e pro Fernando, que tá assistindo a gente de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço pra galera e o convite, claro, reforçado para você que tá aí assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aí embaixo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar desse acerto que o Fluminense chega com esse zagueiro. Eu tô falando do Maicon, zagueiro do Sub-17 do Fluminense, que assina contrato de formação com a equipe tricolor. O jogador, jovem jogador, né, 17 anos, ele chegou no Fluminense em março de 2022, vindo do Olaria, né, mais um desse processo de captação do Fluminense, e assina esse novo vínculo válido até o fim de 2026. Tenho aqui uma declaração dele, né, muito feliz por ter assinado esse vínculo com o Fluminense. Abro aspas aqui para o Michael. A assinatura deste contrato é muito significativa para mim. Era um objetivo que eu tinha vestindo essas cores e, graças a Deus, hoje pude concretizar. Agora sinto que carrego ainda mais responsabilidade e obrigações dentro e fora de campo para corresponder da melhor forma. É um sonho realizado e sou muito grato ao clube pela confiança. Espero poder ganhar muitos títulos pelo Fluminense e me tornar um grande jogador com essa camisa. Essa foi então a declaração do Maicon, zagueiro do Sub-17 tricolor, que assina esse contrato de formação até o fim de 2026. E vale lembrar, né, ele fez parte do plantel tricolor que foi campeão da Copa Olaria esse ano de 2024. O Fluminense pegou o Vasco na final e foi campeão da Copa Olaria, que é um torneio Sub-16, Sub-17 ali. O Fluminense sendo bicampeão. Ano passado a gente foi campeão sobre o Flamengo na final. Eu até sempre comento aqui, né, que eu fui nesse jogo ano passado lá na Rua Bariri, vi o Fluminense ser campeão em cima do Flamengo. Tinha, por exemplo, o Riquelme Felipe, né, que é o principal nome dessa geração do Sub-17, a Esquadrilha 07 tricolor. Ele estava nessa partida, jogou muito bem, por sinal. O Wallace Davi também está inscrito na Copa Libertadores da América. Jogador também 07, jogou esse jogo, gostei muito, um primeiro volante de muita qualidade. E em 2024 agora o Fluminense ganha novamente a Copa Olaria e o Maicon estava nessa equipe, né? E disso tudo me chamou bastante atenção o fato de ser um jogador que veio do Olaria, né? A captação do Fluminense nas categorias de base é algo que eu sempre faço questão de reforçar, ressaltar e exaltar aqui, que é um trabalho muito bem feito pelo Flu, né? Se a gente parar para analisar a molecada de Xerém que a gente tem hoje, que subiu profissional, que se destacou,
a maioria deles não passou a vida inteira no Fluminense, né? Tem sim a galera que veio do futsal, que veio lá do Guerreirinhos, mas muita gente é captação que o Fluminense faz ainda nas categorias de base, né? Uma maneira do Fluminense de se reforçar sem gastar milhões, né? A gente sabe que o Fluminense tem uma situação financeira um pouco mais precária comparada com outros times brasileiros. Se você botar isso numa escala mundial, fica pior ainda. Então o Fluminense, em vez de comprar o jogador pronto, já depois de velho, e pagar 10, 15 milhões, até acontece de vez em quando, né? Mas o Fluminense capta esses jogadores ainda na categoria de base, no sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, e aí termina de moldar e de lapidar o jogador. O André, por exemplo, veio de uma equipe da Bahia, o Martinelli veio do Grêmio Prudente de São Paulo, o John Kennedy veio do Social de Minas Gerais. Eu lembro, voltando um pouquinho, o Evanilson chega no Fluminense vindo do Estação, do Ceará. Enfim, uma galera que vem nessa captação do Fluminense e rende, né? Não só dentro de campo, mas também rende, a expectativa é essa, frutos financeiros, né? Uma boa venda por parte do Fluminense. Então o Maicon sendo captado pelo Flu lá em 2022, né, em março de 2022, vindo do Olaria, agora assina esse contrato de formação com o Tricolor. Toda a sorte do mundo para o Maicon. Espero vê-lo, né, muito em breve na equipe principal do Fluminense, nos dando muitas alegrias e conquistando muitos títulos com a nossa camisa. Tá certo, rapaziada? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Eu quero, claro, que você deixe um comentário. Tá confiante para a partida contra o Colo-Colo? Deixe seu comentário aí para a gente trocar sempre aquela ideia sobre o Flusão, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.